Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou especialista em qualidade da carne. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre os órgãos fiscalizadores. Quais são esses órgãos? Quais são as obrigações desses órgãos? Quais são as funções que eles desempenham dentro das indústrias. E por que eu trago esse assunto aqui para vocês? Bom, este assunto é de extrema importância para profissionais da área de alimentos que querem dominar de vez o controle de qualidade de carnes. Então, é imprescindível, extremamente necessário que nós, profissionais atuantes desse setor, saibamos identificar os principais órgãos fiscalizadores, as suas atribuições dentro dos serviços de inspeções, quais órgãos que vão ser responsáveis por fiscalizações nos frigoríficos, nos açougues, pois dessa forma, a gente consegue entender como que é este processo e também, a gente consegue, de um modo geral, através desse conhecimento, a gente consegue com maior facilidade entender todo esse ciclo, toda essa cadeia da carne e as suas atribuições. Então, primeiramente, vamos conversar um pouquinho quais que são estes órgãos fiscalizadores. Dentro, então, do nosso país, nós temos diferentes órgãos fiscalizadores. Nós vamos ter, por exemplo, o Inmetro, que são órgãos, então, que também têm essa atribuição de fiscalizar. Mas hoje, nós vamos conversar especificamente dos órgãos que são responsáveis pelas fiscalizações, então, dos alimentos. Então, nós vamos ter principalmente, dois grandes órgãos fiscalizadores, que vão ser, então, o MAPA e a Anvisa. O MAPA, então, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, é através do MAPA, que a gente vai ter toda a fiscalização relacionada aos produtos de origem animal. Então, aqui não estão incluídos apenas as carnes e os produtos cárneos, Estão incluídos os derivados lácteos, o leite em si, os produtos, de mel, de ovos, que são todos produtos, que são de origem animal. E também, nós temos as bebidas, que também são fiscalizadas, então, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. O que nós temos, então, de diferença, quando a gente fala em Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Anvisa, Quais são essas principais diferenças? Então, basicamente, no MAPA, como eu comentei para vocês, essa fiscalização, essa questão da inspeção desses produtos desde lá, da propriedade até chegar ao consumidor, ao ponto de venda, ele vai acontecer, por fiscais responsáveis, fiscais que são, então, geralmente do Serviço de Inspeção Federal ou estadual, E esse serviço de inspeção, ele vai estar associado, com o intuito de garantir um produto seguro ao consumidor. E é de extrema importância, então, que esses sistemas, de fiscalização, eles sejam sistemas atuantes, que os auditores consigam atuar de forma eficiente para que a gente consiga sempre trabalhar em harmonia, em todos os aspectos da cadeia da carne. Então, nós temos também a Anvisa, e a Anvisa é responsável, então, pela questão dos registros de produtos. Ela não trabalha específico com a questão, então, das carnes, Ela vai trabalhar com os outros alimentos, com questões de medicamentos. Então, ela atua também nessa questão, então, principalmente de registros de produtos, tá? E também ela tem várias outras funções, mas as principais que a gente pode mencionar aqui, destacar aqui, seria a questão do registro dos produtos e também a questão de legislações, do âmbito de vista das questões microbiológicas, que também nós temos a Anvisa
trazendo, né, legislações importantes que são seguidas, então, pela indústria de carnes. E aqui a Anvisa, então, ela abrange, né, toda uma gama de produtos, né, vegetais, de origem vegetais, né, enfim, que são, então, fiscalizados pela Anvisa, né? Então, esses são os dois grandes órgãos que nós temos hoje que são atuantes na questão, então, da inspeção de produtos de origem animal, né? E de outros alimentos, então, que são produzidos. O que nós podemos ainda comentar aqui de diferenças, né, de ambos esses órgãos fiscalizadores? Quando a gente se refere, então, ao MAPA, né, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele está se referindo, então, basicamente lá ao frigorífico, ao abatedouro, ao entreposto. E quando eu me refiro a um açougue, a uma casa de carnes, que é um ponto de distribuição, né, de venda, de comércio desses produtos, de uma carne que já foi inspecionada, que já foi passou por todo o processo de abate, né? Já teve toda a cadeia da carne e ela chegou nesse ponto de venda para ser distribuído ao consumidor. Então, aqui nós temos já neste ponto, né, em que o meu produto já está acabado, né? A carne, o produto carne, eu vou ter aqui a atuação, então, da vigilância sanitária, né, que faz parte, então, desses sistemas de inspeção também, né, visando garantir que aqueles estabelecimentos também estão se adequando a legislações vigentes para garantir que aquela carne ela seja manipulada nas condições higiênicas sanitárias satisfatórias, né, para garantir que todo o processo está sendo desenvolvido da maneira correta. Então, quando nós falamos basicamente em quais legislações que nós devemos seguir em cada um desses âmbitos, né, de órgãos fiscalizadores, nós vamos ter legislações diferentes. Como, por exemplo, né, eu vou pegar então aqui os frigoríficos, né, os abatedouros lá, eles vão responder, né, pela legislação federal, pelo Ministério da Agricultura, da Pecuária e de Abastecimento, que é então um MAPA. E nesse caso, nós temos, né, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade desses produtos, o próprio RISPOA, né, que é então um regulamento de inspeção de produtos de origem animal, que é o que rege hoje, né, as fiscalizações frente à carne, né, aos processos de abate. Então, sempre devemos seguir esta legislação como sendo uma legislação mãe, podemos dizer assim, e é ela que nos traz, então, diversas informações, desde a questão da própria inspeção, né, desses animais até do processamento. Não só traz informações da carne, mas traz, né, de produtos de origem animal como um todo, em função de que o MAPA responde, então, por esses diferentes produtos de origem animal. Então, aqui, quando nós trabalhamos, quando nós vamos atuar, né, no controle de qualidade de carnes em frigoríficos, abatedouros, nós vamos sempre nos referir, né, ao MAPA, as legislações, então, do âmbito do MAPA, que será principalmente o RISPOA, né, os dois RISPOAs que nós temos, e claro que diversas outras legislações que nós temos desde relacionados aos processos de abate, que eu vou ter legislações específicas para bovinos, para suínos, né, aves, todas as legislações que sejam pertinentes, né, para execução, então, das atividades. Então, quando eu me refiro a questão, então, das casas de carnes, dos açougues, das boutiques de carnes, eu vou utilizar, então, legislações da Anvisa, que aqui entra lá aquelas famosas, né, a RDC 216, a RDC 275, algumas legislações que sejam do âmbito de vista municipal ou do estado, né, do referido local em que esses centros de distribuição se encontram, né, por quê? Porque durante o processo de fiscalização, quem vai acompanhar,
né, vai ser sim, então, a vigilância sanitária. Eles vão ser os responsáveis, né, por fiscalizar que aqueles estabelecimentos estão cumprindo essas legislações que eu mencionei e outras legislações que possam ser pertinentes. Então, basicamente, né, nós temos também o que nós chamamos de selos de inspeção, que fazem parte, então, de toda essa questão dos órgãos fiscalizadores. E hoje, né, dentro destes produtos cárneos e das carnes propriamente ditas, né, de forma in natura, nos cortes cárneos, nós vamos ter, basicamente, o serviço de inspeção municipal, o estadual e o federal. O Serviço de Inspeção Municipal, né, que é o SIM, ele significa que aquela carne ela só poderá ser comercializada no município, né, no município de origem. Então, digamos que eu sou dona de um frigorífico aqui na minha cidade, né, em Humaitá, e eu só posso, então, comercializar a minha carne no município de Humaitá, se eu tenho, né, o sistema de inspeção municipal. A minha carne, né, não pode ser encontrada no município vizinho. Assim como, né, ela não pode ser encontrada à venda no estado, né, no estado vizinho ou em outro estado do nosso país, né? Então, é só no município. Essa carne, né, nesse abatedouro, ela vai ser fiscalizada e inspecionada pelo médico veterinário do Serviço de Inspeção Municipal. E quando nós temos, então, o Serviço de Inspeção Estadual, significa, então, que esta carne, que este estabelecimento está habituado, não, que ele está pronto, né, para comercializar a sua carne em todo o território daquele estado. Então, se eu tenho no Rio Grande do Sul o Serviço de Inspeção Estadual, o meu produto pode ser comercializado em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul. E assim, vice-versa. Se eu tenho lá no estado de Santa Catarina e eu recebo, né, o selo, a liberação, né, do Serviço de Inspeção Estadual, posso comercializar em todo o estado. E nós temos também o Serviço de Inspeção Federal, que quando o estabelecimento ele recebe, né, essa liberação do Serviço de Inspeção Federal, né, ele pode comercializar o seu produto em todo o território nacional. E, inclusive, ele fica aberto também, né, a comercialização desta carne para exportações, desde que, né, esse estabelecimento ele atenda às exigências, então, dos mercados que estão comprando esta carne, né, que querem fazer negociações e comprar esta carne, então, desse estabelecimento. Então, nós temos basicamente, né, esses três selos, né, três serviços de inspeções, municipal, estadual e federal. E também, né, além desses três serviços de inspeção, nós temos também o CISB. O CISB ele foi criado, então, pelo CIF, né, em meados de 2006, e ele surgiu com o intuito, então, de unificar os três sistemas de inspeções federais. Então, aqui, quando o estabelecimento ele recebe, né, esse serviço de inspeção, então, pelo CISB, ele consegue também, né, quando ele recebe este selo, ele consegue comercializar a sua carne, os seus produtos em todo o território nacional. Porém, né, isso não libera, né, esses serviços para comercializar para exportações do produto. Então, ele pode fazer a venda em todo o território nacional, mas não pode exportar. Para a exportação, precisa, né, exclusivamente ter, então, o selo CIF. Então, esse sistema, o CISB, também é um sistema que visa trazer essa unificação, né, essa otimização dos processos de fiscalizações, né, em que, a partir do momento em que o estabelecimento ele atende todas as legislações vigentes, ele tem todos os documentos da qualidade, todos os critérios estabelecidos, né, então, como que acontece? Se eu tenho um frigorífico aqui no município de Humaitá, que ele
ele vai receber o selo CISB em função de que o próprio Serviço de Inspeção Municipal ele vai atuar, né, nessa questão de inspecionar esses produtos e auxiliando nesse processo para que o estabelecimento em si ele receba, então, esse selo CISB para poder fazer a comercialização, né, no território nacional. Então, essa questão ela é muito importante porque ela, além de visar o desenvolvimento dos municípios, né, em que recebem esses estabelecimentos com esses selos de inspeções, ele ainda, né, faz com que o próprio estabelecimento ele consiga aumentar muito os seus ganhos, né, em termos de lucratividade. Então, as questões econômicas, elas são favorecidas quando nós temos, né, essas questões, então, de buscas de diferentes selos de inspeções, né. Então, o selo de inspeção municipal, querendo ou não, ele é muito bom, mas ele acaba limitando as empresas, né, em ter a sua venda apenas no município. E com a adesão, né, a esses outros sistemas, ele acaba, né, otimizando muito isso e expandindo, né, levando os diversos produtos, diversos cortes carnes, então, para outros locais também. Então, pessoal, como que quando a gente fala ainda de fiscalizações, né, vem muito a questão, então, das auditorias. O que acontece, então, quando se tem uma auditoria? Então, os fiscais, né, que são fiscais desses serviços de inspeções, né, que são contratados do Estado, né, que são contratados, então, a nível federal, né, esses fiscais, eles vão até esses locais, né, até esses estabelecimentos, e eles fazem o seu trabalho de fiscalizar. Então, o que acontece? Hoje, né, de acordo com as legislações que nós temos, é de responsabilidade das empresas, né, estarem com todas as questões que visam fornecer uma carne com segurança e com qualidade em dia. Ou seja, né, ter todo o acompanhamento, monitoramento de todas as etapas, ter todos os documentos de acordo, né, com o que a legislação está dizendo, ter todos esses documentos, ter todas as análises, ter todas as planilhas de monitoramento, todos os processos, né, devidamente desenhados, ter as não conformidades, né, sendo identificadas com ações corretivas, ações preventivas. Então, isso é uma obrigação hoje da empresa. E os fiscais, eles têm a função, né, então o papel de ir lá e verificar como que esse serviço está acontecendo, se realmente está sendo feito o que a legislação exige. Né? Então, o que acontece? Quando os fiscais, né, em uma auditoria, eles identificarem alguma não conformidade, né, uma falha, seja no processo, seja falhas de documentos errados, né, ou falhas ainda de animais que estão muito machucados, em que não se tem um bem-estar animal, tudo isso eles vão fazendo apontamentos. E em casos graves, né, em situações complicadas, eles acabam, então, quando a empresa não se adequa, né, a essa legislação e tem uma infração, eles vão fazer, então, a infração, né, vão autuar esta empresa. E com isso, né, o que acontece? Como que o fiscal vai proceder? Ele vai, né, fazer essa avaliação em 2 momentos. Quais momentos são estes? Então, durante uma fiscalização, esses fiscais, né, que são médicos veterinários, né, eles vão fazer primeiro uma avaliação documental de todo o estabelecimento. Então, eles vão ir lá, vão pedir para olhar as planilhas, vão pedir para olhar os PACs, né, todos os documentos da qualidade, manuais, né, todas essas documentações, eles vão olhar. E o que pode acontecer? Isso a gente chama, então, de verificação documental. Mas nós temos também a verificação in loco, que é a outra maneira que eles têm de verificar esse processo. Então, eles vão avaliar também, né, todo o processo, desde ali do recebimento dos animais, como que está acontecendo o processo de abate, avaliam todas essas etapas, se realmente está sendo cumprido o que deve ser cumprido, né? Então,
dessa forma, eles conseguem avaliar, né, se a empresa está de acordo, atendendo as legislações ou não. Então, basicamente, é isso que eles vão fazer. Então, nós temos fiscais, né, dos serviços de inspeção federal, estadual, que são fiscais que eles ficam presentes na planta, né, desde lá no acompanhamento. Então, essa fiscalização ela acontece desde lá dos animais na fazenda, né, e em todo o processo, até essa carne chegar lá no ponto de venda. Após isso, nós já temos, então, a vigilância sanitária atuando, né, nesse processo de fiscalização. Então, temos esses fiscais fazendo parte de todo esse processo. Então, por exemplo, esses animais eles precisam passar por uma inspeção ante-mortem e pós-mortem. Então, a gente tem o médico veterinário do estabelecimento e nós temos, né, na maioria das vezes também, os médicos, então, do serviço de inspeção que também fazem este processo de acompanhamento, de monitoramento e de verificação dessas atividades também. Tudo isso em função de que esta carne, ela precisa, né, receber um aval, né, que são os selos, né? Então, quando essa carne ela passou por todo esse sistema de inspeção e a carne está ok, né? Ela não apresenta nenhuma contaminação, não apresenta nem uma doença transmitida por alimentos, né? Ela recebe, então, um selo de inspeção, o que nos diz que aquela carne, né, está apta para ser consumida por nós, né, consumidores, e que ela não vai oferecer, então, nenhum risco ao consumidor. Então, todo esse processo, ele precisa, né, desses fiscais, dos veterinários e de todos os profissionais envolvidos nessas etapas para que a gente consiga assegurar que aquela carne tem qualidade realmente. Por isso que quando chega lá no ponto de venda, né, a gente já tem, então, a vigilância sanitária atuando nesse processo, porque aquela carne, ela já foi inspecionada, né? Já passou por um médico veterinário e por outros profissionais. E já eu tenho, né, essa certeza de que aquela carne está apta para ser consumida. Por isso também, né, que nesses serviços, nos açougues, nas casas de carnes, é permitido que profissionais de outras áreas possam atuar como responsáveis técnicos, que é o caso, então, de que um engenheiro de alimentos, um nutricionista, um técnico de alimentos, um tecnólogo, então, esses profissionais podem atuar como responsáveis técnicos desses estabelecimentos. O que não pode é atuar como responsável técnico de um frigorífico. Responsável técnico de um frigorífico precisa sim, né, obrigatoriamente, então, hoje, pelas legislações, ser um médico veterinário. Assim como os responsáveis pelos serviços de inspeções também são médicos veterinários. Então, vem aquela pergunta, né, que muitas vezes quando tem uma auditoria hoje ou o fiscal tá vindo, né, gera todo aquele pânico, aquele auê, meu Deus, e agora, né? Todo mundo tem que trabalhar bonitinho, tem que tudo acontecer, né, dentro dos conformes. E é aquela correria, né, dentro da indústria quando tem uma auditoria. Essas auditorias, elas podem ser programadas, né, ou elas podem ser auditorias surpresas, né? E daí, né, a gente entra numa questão de que muitas vezes é colocado, né, em discussão, de que os fiscais, eles são nossos aliados no dia a dia ou eles são nossos inimigos? E tem muitas pessoas que acabam indo para o lado de que os fiscais são inimigos, né? Que eles estão lá só para ferrar, né? Estão lá para ferrar o colaborador lá, o responsável do controle de qualidade, o responsável técnico, né, a equipe da gestão da qualidade está lá para ferrar o pessoal, né, porque ele vai lá e vai apontar um monte de coisa e você vai ter que fazer aquilo tudo de novo, né, e não é bem por aí. Né? A gente não pode ter esta relação, né, ou esta visão dos fiscais. Os fiscais, né, eles têm essa função, então, de fiscalizar, de observar, de orientar, né, caso alguma coisa, então, esteja em desacordo com a legislação. Então, a função deles é basicamente conferir se aquela empresa está atendendo, né, o que a legislação nos diz. Então, hoje, né, a gente já está cansado de saber que
tudo precisa estar dentro de legislações, né? A gente tem as legislações justamente para que elas sejam cumpridas, e é por isso que existem, então, os fiscais, para que eles façam esse papel, né, de verificação se a legislação está devidamente cumprida. Então, aqui cabe ter uma relação amigável com esses fiscais, com os serviços de inspeções. Então, se você atua num frigorífico, procure entrar em contato com o pessoal, então, dos serviços de inspeção, procure se informar com eles também em questões de dúvidas, porque muitas vezes eles são a pessoa que sabe orientar vocês do que é o correto. Então, sempre trabalhar nessa questão de trocar informações, né, de ser um parceiro de trabalho, porque eles não querem chegar no estabelecimento e ver tudo errado e só no canetaço, né, como a gente escuta às vezes. Eles querem, né, que as coisas andem, fluem da maneira correta. Eles jamais querem condenar uma carcaça. Então, eles são profissionais como nós, que estão fazendo o seu papel. Então, não precisa ter medo dos fiscais, né? Eles são pessoas normais que estão fazendo um papel de fiscalização e que nós podemos conversar com eles, então, para trabalhar em sintonia. E nós temos também, né, no caso de quando queremos trabalhar com como consultores, também é importante a gente se direcionar ao serviço de inspeção municipal, né, o pessoal ali da vigilância sanitária, perguntar para eles o que eles costumam cobrar desses estabelecimentos, porque isso vai mudando muito, né, além de mudar dessa questão pessoal de fiscal para fiscal, ele também, né, muda bastante frente a questões do próprio município, do estado, né, de algumas legislações específicas. Então, por exemplo, aqui no meu município, a gente não tem essa cobrança tão efetiva, né, dessa questão das boas práticas de fabricação, de se ter os documentos da qualidade. Então, isso é uma coisa que, por ser um município pequeno, o serviço de inspeção acaba, muitas vezes, não cobrando das pessoas, o que é extremamente errado, né? A gente deve, sim, ter essa cobrança em função de que isso vai ajudar os proprietários desses estabelecimentos. Então, vai ajudar o dono do açougue lá quando tem uma fiscalização que vai lá e instrui, né, e que cobra as coisas, né, porque depois que eles sabem o que precisa ser feito, como que deve ser feito, eles passam a fazer os treinamentos de boas práticas, a saber escrever as planilhas, os documentos necessários, eles conseguem otimizar os seus processos e ter um maior lucro com tudo isso, oferecer um produto seguro ao consumidor. Então, eles só têm a ganhar com isso, né, então isso é uma questão muito importante que nós devemos, como profissionais dessa área, a gente deve sempre, né, buscar por essa questão de que os serviços, tanto de inspeção municipal, federal quanto estadual, que eles sejam realmente efetivos, né? Então, essa questão, ela é importante, né, para que a gente tenha um pouco desse conhecimento sobre essas atuações, esses serviços de inspeções, para que a gente saiba também, né, a quem nos recorrer quando acontecer determinada situação. No caso, né, que eu estava comentando para vocês, de quando a gente quer atuar, então, como consultoras de alimentos, né, a gente buscar também essas informações. Olha, nós cobramos bastante o manual, ou nós cobramos, né, muito treinamento de boas práticas. Então, isso já vai te orientar a como você vai fazer o seu trabalho, né, de prospecção de clientes, como você vai chegar para o cliente, como você vai abordar esse cliente. Então, você já sabe que a vigilância cobra isso, isso e isso. E você já pode chegar nesse cliente alegando, né, que se a fiscalização vier fazer, né, uma visita, eles vão identificar que não está em conformidade com a legislação, isso pode ser um sério problema, você pode receber uma multa e não sei o quê. Então, a gente trabalha toda essa questão para fazer com que eles entendam da importância e que isso, sim, vai trazer retorno para eles. Então, muitas vezes, né, quando acontece essas autuações, essas apreensões, né, de carnes que não são abatidas dentro, né, do abate correto, né, que são os abates clandestinos, quando a gente vê notícias, né, de toneladas de alimentos que são
impróprios, né, que estavam impróprios para consumo. Tudo isso acontece porque esses estabelecimentos, né, eles não cumprem com a legislação. Por falta, né, das boas práticas de fabricação, muitas vezes, né, pode ser por falta de conhecimento ou ainda, né, simplesmente por negligenciar uma legislação, mesmo sabendo, acabam não colocando em prática, né, todas essas questões. Então, a gente já teve vários casos, né, não só na questão dos açougues, das casas de carnes, mercados, né, mas também casos de frigoríficos, né, problemas por não ter seguido, né, o que a legislação nos diz. Então, isso está cada vez mais tendo essa necessidade, né, de profissionais que estejam qualificados para atuar nesse setor, né, do controle de qualidade de carnes e entender como que funciona essas questões da fiscalização dos serviços de inspeções, saber onde buscar as informações é fundamental para que a gente consiga, né, dominar o controle de qualidade de carnes. E cada vez mais, né, quando a gente vai entendendo sobre esses diversos assuntos, a gente consegue, né, ter um conhecimento maior e a gente vai tendo mais autonomia também nos nossos serviços, nos nossos processos. Então, é fundamental, né, que a gente saiba o que devemos fazer em cada uma dessas situações, a quem devemos nos recorrer caso alguma coisa aconteça. Então, hoje aqui a gente falou um pouquinho, né, sobre os principais órgãos fiscalizadores, sobre os serviços de inspeção federal, municipal, o estadual. Falamos também sobre o SISB, que é um sistema unificado que visa otimizar todo esse processo, né? Conversamos um pouquinho sobre como funciona, né, as auditorias, as principais diferenças que nós temos, né, quando o assunto é açougues ou quando o assunto é, então, os frigoríficos. Nós temos, sim, algumas diferenças e nós vimos, né, conversamos sobre elas hoje aqui neste vídeo. Então, uma dica que eu trago para vocês frente, né, a essa questão das legislações, do que cada órgão fiscalizador oferece, quais são as suas atribuições, de que vocês façam uma simples pesquisa, né, vão lá no Google e pesquisam, né, entram no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também visitem, né, o site da Anvisa. Nesses sites vocês encontram muitas informações, né, desde informações de como fazer o registro de produtos, de documentos que precisam, legislações, né, vigentes, legislações para cada uma das categorias de alimentos, né? Então, tem bastante informação também nesses dois sites, né, desses dois grandes órgãos, que são também informações bem relevantes em que a gente consegue buscar mais informações, mais conhecimento ainda sobre esse assunto. Então, eu deixo aqui como uma sugestão para que vocês façam uma visita nesses dois canais e que depois vocês possam vir aqui me contar o que vocês acharam e também colocar as suas dúvidas para que eu possa responder vocês. Então, para quem ainda não segue as minhas redes sociais, né, gostaria de fazer o convite para que vocês curtam, né, o canal Qualidade da Carne, né? Nós temos o canal no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, semanalmente, né, diariamente, eu trago aqui muitas informações voltadas, né, a como nós podemos ser profissionais que dominam o controle de qualidade de carnes. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.